Cidade, a gente encontra aqui no SGC, no canal 25, né, Janaína? Eu só nunca vou lembrar o nome dela. Fugiu de novo o nome, a idade é uma... Não, sabe o que é? Que amanhã eu faço 51 anos. Aí, assim, eu tenho que ficar lembrando que a minha lembrança não lembrou. Mas, gente, é o melhor café que tem. O café dela é com amor, com carinho, com respeito, com tudo que tem direito. Responde para mim o que a gente ficou do bloco. Como que você chegou nisso? Por que que você decidiu trabalhar buscando, ajudando o outro a buscar o eu dele? Eu conheci a PNL através de um grande amigo, um irmão aqui de Rondônia. Quando eu cheguei aqui em 99, a empresa a qual eu trabalhava, eu saí de Goiânia, que eu já morava lá há 10 anos. E a empresa a qual eu trabalhava, ela sempre me colocou à frente para liderar outras pessoas na área de vendas, na área de colocação, porque a fábrica, quanto mais ela fabrica, mais ela quer fabricar. Mais produção, né? E aí o que acontece? Eu percebia que a minha linguagem não era clara para a minha equipe de venda quando eu cheguei em Rondônia. E a mentalidade com que eu tinha sobre o mercado não era a mesma que eu conseguia alinhar a minha equipe de venda. E eu fui em busca desse conhecimento. O que é que eu estou falando que talvez eu mesmo não esteja escutando? E não estando escutando, você não consegue se fazer inteligível para as pessoas que estão te ouvindo, né? E aí, conversando com alguns empresários aqui do estado, as pessoas me falavam assim, eu cansei de investir no ser humano. É o que mais a gente ouve, né? Eu cansei de gastar o meu tempo, que é o principal fator. O dinheiro você consegue outro, mas o tempo que eu estou gastando com esse funcionário, é mais fácil eu demiti-lo e contratar outro, do que eu perder esse tempo com ele. Não era tanto o dinheiro. E aí eu pude perceber o que? Será que eu também não estou sendo contaminado por esse filtro, que na PNL a gente chama isso de filtro? E aí eu fui em busca... É o deixar o ser, só para as pessoas entenderem assim, é deixar a pessoa que passa pela nossa vida como sendo descartável. Isso. Eu não invisto, eu destruo e jogo. Isso. Eu não conserto, eu jogo fora. Isso, eu jogo fora. Como a minha base é familiar, eu comecei a perceber, poxa, quantos lares que talvez estão se desfazendo por falta de comunicação. E eu fui em busca da minha comunicação com a minha equipe de venda. E aí quando eu conheci a PNL, através dos treinamentos. E os treinamentos me proporcionaram algo que eu não via dentro da minha própria residência. O pai que eu estava sendo. O verdadeiro comunicador que eu estava sendo para as minhas filhas. A gente faz em regras, dentro disso que você falou e me corrija se eu estiver errado, a gente tenta fazer muitas coisas fora, mas não vê na gente. E como a gente não pode dar o que não tem, eu falho em todos os lugares. Isso. Quando eu percebi que poderia mudar isso através dos meus comportamentos, através da minha identidade e fazendo uma ressignificação de algo que me limitava a ser melhor como ser humano, como pai, e eu fui em busca de conhecimento. A minha equipe de venda se transformou. Os meus vendedores chegavam e falavam assim, o que é que está acontecendo? Você deixou de ser chefe para ser líder? Deixei de ser chefe para ser líder. Esse é o resumo. Porque quando você entende qual é a sua verdadeira missão, sobre o que é que você pode proporcionar para as pessoas que estão à sua volta, é um pouco mais profundo sobre quem é você. São as perguntinhas chaves, porque a chave da mudança está de dentro de cada um. Não adianta eu pegar a minha filha e falar, olha, você tem que estudar, isso ajuda, mas a chave da mudança está dentro dela. E ela é que vai fazer a escolha e ter a percepção dessa mudança. Mas alguém precisa ensinar ela. Eu vou até tirar o termo que a doutora colocou. Eu não tenho que ensinar, mas eu tenho que fazer com que ela acredite que aquilo é importante. Perfeito, isso mesmo. E conduzir isso de uma forma agradável para que ela realize o seu sonho. Todos nós temos um sonho. E o que eu mais presencio são as pessoas dizendo assim, nossa, eu tenho um grande sonho.
Só que no primeiro obstáculo, ele desiste do sonho. Ele acredita no que está ali sendo mais difícil, trazendo como negativo. Talvez assim, é culpa do meu pai, é culpa da minha mãe, é culpa do meu chefe. Mas isso já não é do ser humano, ou pelo menos de grande parte dele, nossa, dizer, sempre arrumar uma bengala para colocar a responsabilidade daquilo que é nosso. Porque eu disse no começo do programa, eu nasço e morro sozinho. Isso. Aqui é lucro quem estiver do meu lado nesse meio tempo. Mas como explicar isso para fazer o outro entender? Porque a doutora disse, não adianta eu pegar um aluno e falar para ele isso é importante, se ele não crê que isso é importante. Como fazer isso? O Bento Augusto, ele tem um texto que ele inicia assim, né, que para nos sentirmos bem é preciso atualizarmos a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos valores e a forma com que você encara os desafios, porque é mais fácil nos revoltarmos contra os outros do que olharmos para dentro. Porque culpar é mais fácil, né? Verdade. É mais fácil. E outra, eu transfiro a minha responsabilidade de fazer diferente. Eu vou continuar fazendo as mesmas coisas. Porque a sua verdade é absoluta e os outros é que estão te atrapalhando. Isso aí. Janaína eu conheço há algum tempo e quando eu entrei para trabalhar na televisão, que eu, literalmente assim, eu vim porque eu gostava e acabei ficando aqui. Não me comparo a elas, que são apresentadoras de forma nenhuma, eu sou uma professora que faz televisão, não sou uma apresentadora que dá aula, é diferente, eu sou professora. Mas eu senti a mudança, não só dela, como da Thaís, de outras pessoas que foram fazer cursos diferenciados de busca. E ela mudou, tanto na forma de se expressar, como na forma de falar, de abordar determinados assuntos. Agora eu pergunto para você enxerga isso? Nina, olha só, eu sou apaixonada por comunicação. E eu entendo que eu sou apaixonada por comunicação desde pequenininha, eu faço isso. Meu primeiro comercial, meu primeiro contato com televisão, eu tinha 9 anos. Encontrei um cinegrafista na rua e falei, eu quero fazer um comercial. E aí ele falou... E ela faz isso. E ele falou assim pra mim, a gente tá procurando uma criança mesmo, fazer uma mensagem de Natal da TV, lá em Cacoal isso. E aí ele falou, é sua mãe? Eu falei, não, ela deixa. Depois eu fui, mãe, o cara me chamou ali, ó, pra fazer um comercial na estratégia, né? Então, assim, quando eu descobri a PNL, assim como a doutora estava falando, nunca tinha ouvido falar. Nunca fui buscar isso. Até porque eu tinha ali uma crença de que eu não precisava, talvez, estar buscando algo Já tinha para ali, me né? conhecer. Eu não sabia que eu sabia, que eu não sabia que eu precisava. E, assim... Quando eu fui ao treinamento, cheguei lá vendida, eu fui realmente assim, eu sou um pouco geral, né? Então eu cheguei lá assim, vou ali no Três Capelas, que antes era lá, assistir uma palestra. Não foi nada disso. Eu me lembro disso. Não foi nada disso. Então, assim, foi muito impactante porque esse olhar para dentro eu não havia feito. Eu tinha uma concepção de quem eu era, de o que eu queria fazer e aonde eu queria chegar, só que era muito solto. Então eu fui indo. Alguma coisa me levava, um objetivo, um sonho, mas não era pensado. Não tinha uma estratégia, um objetivo fixo mesmo. E quando eu cheguei lá e vi aquilo, e eu vi que era através da comunicação, eu falei, gente, isso é apaixonante, é isso que eu estava querendo. Achei. E assim, eu nem sabia que eu queria. Isso que é legal. E a hora que eu vi como a gente consegue as coisas através da fala. Só que para você chegar aí, você teve que lidar com todos os teus monstros e os teus demônios. Porque o que eu você nem sabia tinha de que eu ruim, você teve que levantar. É isso. Eu entrei em contato com algo que estava aqui, mas que eu não tinha essa percepção, entendeu? Então, algo às vezes me travava por uma questão de insegurança. E onde que estava isso? Qual que é a base disso? E eu encontrei. E a hora que eu encontrei, eu resolvi. E a hora que eu resolvi... Porque eu, quando Nada levanto mais todos me os trava. dias, eu olho para o espelho e eu falo, ontem brigaram comigo, o que eu fiz de errado? Aonde que eu estava? Qual foi a minha ignorância? Aonde que eu não estou conseguindo? Às vezes eu consigo ver, às vezes não. Mas eu busco. E eu discuto comigo. E às vezes eu estou falando no banheiro e meu marido fala assim, ei, tá falando com quem? Eu falei comigo, dá licença que a gente ainda não entrou no acordo. Daqui a pouco eu saio. Mas eu tenho muito isso, de buscar. Eu não me puno, mas eu falo para mim, muda
porque você vai quebrar. É uma Em ferramenta. regra, né? Se eu não mudar, eu quero. Mas não são todas as pessoas, e eu precisei ter 50 anos para aprender, não foi com 18, não foi com 16. Eu precisei quebrar muito a cara na vida, olhar muito para as pessoas e ver o tamanho de, às vezes, a minha insignificância perto do conhecimento de outro e admitir que aquela pessoa tinha que me ensinar, que eu tinha que ter humildade de aprender com ela e que ela ia também. E nem sempre é recíproco. Mas você é extremamente jovem. E você acredita que isso, para você, tendo aprendido jovem, vai mudar a vida da tua estrela, da tua luz, que anda com você o tempo inteiro aí, que é minha paixão? Completamente, já está mudando. Na Ela verdade, fez o Kids, né? fez o Kids. E já mudou por quê? A forma de comunicar. Eu repeti um padrão na educação da minha filha que foi me passado através da minha mãe. Então, de repente, assim, muito rígida, muito assim, daqui a pouco a gente conversa. Então, mudou o padrão de comunicação, porque hoje eu sei que ela precisa me compreender, eu preciso ser clara na comunicação. Você entendeu o que eu falei? Entendi, mãe. Então, me fala, o que você entendeu? Para que eu possa ver realmente que a minha comunicação está sendo clara, para que ela realmente compreenda e faça aquilo que eu falei. E assim eu tenho agido na minha vida. Uma coisa, só um exemplo que eu vou dar. Antes, eu tinha muito isso. Está aqui o Edilson, que tem acompanhado o meu crescimento. Alguém de cara feia para mim me fazia mal de eu ir para o banheiro chorar. E a gente conversou muito a respeito Não disso, é? que eu enjoei de falar para todos vocês aqui que a opinião dos outros, a teu respeito, não era você. Você tinha que, às Exato. vezes, até olhar para ele com caridade, porque talvez ele não soubesse porque estava te olhando assim, né? Mas me machucava. E eu tinha isso, assim, como quase que regra. A opinião do outro, meu Deus, olha o que ele está pensando de mim. E aí, quando você descobre quem é você, A opinião do outro. a gente até filtra, né? O que eu posso tirar de bom disso? Qual foi a minha atitude que fez ele pensar isso de mim? O que eu estou fazendo para que ele talvez tenha essa visão? Mas, assim, chorar por isso? Não, porque se for verdade, você não tem o que fazer, porque é verdade mesmo, e ele falou o que era. Se for mentira, nada do que você for dizer vai mudar o E pensamento às dele, vezes né? o outro nem fala nada, né? Não. É porque você acha que aquela Presunção. cara significa X. Presunção. Então você que dá significado pra Porque cara eu do chego outro. pra você e falo assim, não vou pedir não, ela vai deixar não. Aí eu já fico com tanto raiva de você falar assim, ela não vai deixar. Mas você perguntou? Não. E na vida só tem duas respostas, é sim ou não. Pergunta se E for o não sim. você já tem. O não você já tem, é o lucro que é o sim. Né? Eu acredito que tudo isso vá fazendo modificações. Agora, dentro da vida, dentro daquilo que é patológico, porque eu tenho uma saúde, eu tenho toda uma estrutura física, de saúde mesmo, que não tem a ver muito só com o meu pensamento, né? Eu tenho um corpo. Isso também interfere? O meu pensamento modifica a minha estrutura corporal? Eu consigo modificar patologias com o meu pensamento? Estou falando a força do pensamento, não, já vou me curar, não é isso. Mas as minhas atitudes mudam o meu estado mental e o meu estado mental muda o meu corpo? Sim, a gente dentro da programação neurolinguística tem uma pressuposição, e para a gente aplicar neurolinguística a gente tem que entender as pressuposições, e quando a gente entende a gente aceita, que é o seguinte: mente e corpo formam um só sistema e ambos se influenciam. Quando o pensamento científico começou na história médica lá com o Descartes, que era tudo cartesiano. E era tudo sistemático, Isso. eu tenho que ter começo, meio e fim, e eu preciso que aquilo se encaixe. Isso. Então se perdeu muito do conhecimento todo que a medicina tinha ao longo da história, e a gente vê essa diferença na medicina chinesa, na indiana, que tem 7.000 anos. Leonardo da Vinci, que colocou isso de uma forma muito... abriu tudo, né? Ele queria conhecer tudo como era. Curioso, né? E isso foi se perdendo ao longo da história. E quando veio essa questão do método científico, do modelo cartesiano, é como se a medicina tivesse assim: tira a cabeça para lá, que esse negócio é muito difícil, e vamos cuidar do corpo. Porque não tem nada para pensar, então aqui eu Isso. posso dominar. E aí, quando você vai perceber essas outras culturas que são milenares, 5.000, 7.000 anos, você percebe que eles fazem essa conexão entre a mente e o corpo. E uma das pressuposições da programação neurolinguística fala o seguinte: mente e corpo formam um só sistema e ambos se influenciam. Então, é uma via de mão dupla, e existem... você consegue comprovar isso em você mesmo, e a gente usa isso dentro da neurolinguística,
que a sua maneira de pensar, a sua construção, do jeito que você pensa, faz você programar o seu corpo, e o jeito que você movimenta o seu corpo faz você programar o seu modo de pensar. Eu sempre falo nos cursos, vamos lá, dá um sorriso, mesmo que você não esteja com vontade de sorrir. Olha, de verdade, assim, eu continuaria o assunto, mas a gente já passou praticamente uma hora e o nosso programa já acabou. E como é ao vivo, o programa sai mesmo. Diego, como que fica a situação do quadro? Bom, então a gente vai para o quadro da Junaia, que não pôde vir ao vivo hoje, mas ela mandou um recado para você sobre moda, comportamento. E vamos ver como a gente pode se vestir. Olá, bom dia. Como foi combinado na semana passada, essa semana nós iremos falar do jeans, da calça jeans. Aquela peça essencial que não pode faltar no seu guarda-roupa. Aquela peça que foi criada há mais de 150 anos atrás, que você pode usar tanto no verão quanto no inverno, faz uma combinação perfeita. A dica que eu vou dar agora é um look casual. A modelo Maria está usando uma calça jeans, uma lavagem escura. Como ela tem as pernas grossas, isso disfarça um pouco. Então ela está com uma calça jeans e uma blusa branca. Então um look perfeito para você ir para o trabalho, para você sair com as amigas. E o jeans realmente é uma peça coringa e ela não pode faltar no seu guarda-roupa. Essa outra dica que eu dou é de um look totalmente casual, aonde daqui a pouquinho vocês vão ver a Maria trocando apenas os acessórios, o sapato, tirando o casaquinho e vai ficar um look totalmente transformado. Aqui ela tá com uma calça skinny, destroyed, com uma camisetinha básica, um terninho e um escarpão. Aqui ela tá pronta para o trabalho, uma ocasião bem informal. E nós vamos trocar apenas o casaquinho e o sapato. A Maria vai estar totalmente o look transformada, pronta para uma outra ocasião, para sair com as amigas, para um happy hourzinho no fim do dia. E a próxima dica que eu dou agora é de um look totalmente esportivo. A Maria, ela tá com uma sapatilha, uma calça jeans com a lavagem clara, uma calça jeans destroyed e uma camisetinha básica preta. E para compor o look, nós colocamos um colarzinho, então ficou um look super despojado, um look bem esportivo e você pode arrasar no final de semana com esse look. Outra dica que eu dou é da calça flare, por exemplo. A calça que eu estou usando é uma calça flare com uma blusa jeans. Então, um look jeans, ele é muito descolado e bem despojado. Você pode fazer uma composição muito boa. Essas foram as dicas de hoje e nós voltamos na semana que vem falando da saia midi. Até lá! Bom, e para você que ficou aqui com a gente, quer conhecer mais? Instituto Você, página, rapidão pra gente passar? Instituto Você, Porto Velho. Só curtir lá e nos seguir. Bom, obrigada de coração. Eu que Muito obrigada a agradeço. todos vocês. Muita gratidão em virtude de estarem aqui ajudando a gente. Gente, ó, tchau pra você. E não esqueça, final de semana, segunda-feira quando eu voltar, eu já volto com 51 anos, tá? Isso pra mim não tem preço, tem valor, porque eu sou muito Boa feliz. ideia, né? Ó, uma boa ideia, quase cachaça. Põe Olha aí. limão e põe limão e Parabéns, açúcar Lina. e tchau. Aproveitando a oportunidade. Parabéns. Tchau. É cor de rosa.